meu querido Rafinha. Cadê o Bill, hein? Ei, João, que oração, Não hein? perca a sua hora, são 6h38 agora. Foi enterrado no final da tarde de ontem, aqui em João Pessoa, o corpo do paraibano, o Railton da Silva Cardoso, de 31 anos. Lembra? Falei disso ontem aqui no Correio Manhã. O Railton era policial militar do estado da Bahia, lotado na cidade de Paulo Afonso. Ele foi morto a tiros na noite do último domingo, véspera de Ano Novo, após uma discussão com outro policial militar, o Yuri Oliveira Tupinambá. Eles eram colegas e dividiam a mesma casa lá na cidade baiana. E por uma discussão, depois de uma discussão, o cara sacou a arma e meteu bala. Até tinha aquela imagem, né, na parede daquela rajada que chamou a atenção da gente. O repórter, o Oscar Xavier, tem mais detalhes, principalmente do sepultamento do enterro desse policial. Vamos ver. O enterro de Railton Cardoso da Silva, de 31 anos, foi cercado de comoção. Amigos e familiares estavam completamente consternados e surpreendidos com a forma como o crime aconteceu. Policiais militares que trabalhavam com o paraibano vieram da Bahia para se despedir do companheiro, também se solidarizar com a família. Railton foi aprovado no concurso da PM da Bahia e morava em Paulo Afonso, no norte do estado, há pelo menos 4 anos. De acordo com informações de policiais lá do estado da Bahia, o crime teria acontecido após uma discussão entre a vítima e um amigo, que é também policial militar. Isso aconteceu na noite do Réveillon, quando os dois estavam de folga. O suspeito é Yuri Oliveira Tupinambá, que se entregou à polícia após o crime e está preso. O apartamento é de Railton. Então, para fazer esse curso, um curso de aperfeiçoamento da Rondessa, então ele deu guarida desse rapaz para ele não ter que ter despesa, né? Ele tinha esse rapaz como fosse o irmão dele. Inclusive antes de acontecer o fato, umas horas antes, ele mandou imagem dele com esse rapaz. Esse rapaz disse que aqui é meu irmão e chamou até a mãe de Railton de mãe, né? De mãe, essa era minha mãe e tal. No local do crime, várias marcas de tiros ficaram na parede. O paraibano foi atingido com pelo menos 6 disparos. Ainda durante a entrevista que concedeu à nossa equipe, seu Cardoso, pai de Railton, disse que não tinha conhecimento de qualquer rixa ou desentendimento entre o filho e o colega de trabalho e que todos da família estão chocados com a violência. Ele nunca me relatou sobre isso, sobre esse fato. Na verdade, a gente está estarrecido, estamos surpreendidos, porque ele tinha ele como fosse um irmão dele, mais do que um irmão. O caso agora está sendo investigado pelas autoridades da Bahia. Oscar Xavier, para o Correio Manhã. Valeu, Oscar. Obrigado pelas informações. E quem vai poder explicar agora? Deixa a imagem lá, por favor, Raminha, aquela imagem que você tem da casa, principalmente, também de toda a movimentação envolvendo o caso do policial, o Railton. E com o amigo de quarto ali, o amigo de casa, o Yuri. Ele vai poder explicar isso. Claro, ele quem? O Yuri, que o cara foi preso. O amigo de quarto e também um amigo de casa, que eles dividiam esse imóvel. O Yuri vai poder contar o que aconteceu, porque a princípio só os dois estavam lá dentro. Agora, por que essa discussão foi iniciada? Por que eles começaram essa briga? Isso já acontecia anteriormente? Foi a primeira briga entre os dois? É porque dividiam a casa, eram colegas de trabalho, ou seja, eles se juntaram ali para dividir, né, os custos também, as contas, enfim. Agora, por que essa discussão começou? Repito, será que foi a primeira vez? O fato é que nesse domingo, durante essa briga, essa discussão entre os dois, o Yuri foi lá e meteu bala, né, e atirou contra o Railton. Está preso, né, o suspeito de ter assassinado o paraibano, como eu disse agora, o Railton, lá na cidade de Paulo Afonso. Esse cara está preso e ele vai poder explicar agora, para a polícia o que aconteceu, né, lá naquela cidade, em Paulo Afonso, lá na Bahia. O Railton era policial, ele foi morto no dia 31 de dezembro, no domingão, após a discussão, como eu disse, com um amigo. Eu vou direto para Salvador, ao vivo, com a repórter Pauliane Araújo. Ela vai trazer mais informações para a gente com relação a isso. Pauliane, eu estava dizendo agora, né, que quem vai poder explicar isso para a polícia, principalmente, o que aconteceu dentro da casa, é
o Yuri, o policial que assassinou o outro policial paraibano, não é isso? Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Correio Manhã, Pauliane. Oi, meu querido, bom dia para você, bom dia a todo o povo da Paraíba. O que acontece? A gente acha, inclusive, que ele já pode ter falado. Após matar o amigo irmão, esse detalhe aí é muito importante de ser dito, ele prontamente foi até o 20º Batalhão da Polícia Militar, onde eram lotados, e se entregou, mostrando aí que ele não ia oferecer resistência. Então, por isso, muito provavelmente, se ele já não foi ouvido ontem, no máximo hoje ele será ouvido e deve revelar aí à polícia o que motivou esse assassinato. As pessoas estão ainda consternadas, sem entender essa situação. Porque a gente está falando aqui de duas pessoas que eram muito amigas. Tanto o Yuri quanto o Railton, eles eram lotados no 20º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Paulo Afonso, que fica mais ao norte aqui da Bahia. Não é muito distante daqui de Salvador, coisa aí de menos de 200 quilômetros de Salvador. O Railton, ele é paraibano, mas estava trabalhando como policial militar aqui em Salvador. Fez o concurso para a Polícia da Bahia, passou e já tinha um tempo aqui servindo. E ele era amigo-irmão. Amigo-irmão do Yuri, no nível que o próprio pai do Railton, durante o enterro, falou que eles se consideravam irmãos e estranhou essa atitude. Até agora, o que já foi revelado para o público, que já é de saber aí de todo mundo, é que Yuri e Railton iam passar o Réveillon juntos, já estavam na festa, quando antes da virada discutiram e aí o Yuri atirou contra o Railton. Só que logo depois de atirar, ele foi ao batalhão e se entregou. Ele não fugiu, ele não apresentou resistência, não houve um flagrante de outros policiais serem chamados para ele precisar se entregar. Ele simplesmente foi lá e se entregou. O Railton, como eu disse, de 31 anos, ele é paraibano, então o enterro dele aconteceu ontem à tarde, aí em João Pessoa. Foi um enterro marcado, claro, por comoção, indignação e principalmente por dúvidas. Todo mundo quer saber o que é que levou duas pessoas que se diziam serem irmãs, dois homens de 30 e poucos anos, jovens, que estavam na carreira que eles escolheram, que prestaram concurso público para entrar, que eram combatentes, porque a polícia militar aqui da Bahia tem esse perfil, é uma polícia guerreira que vai para cima, que combate, que pode ter um policial contra 10 bandidos, esse policial vai lá, vai para cima. E aí, do nada, de repente, no momento de confraternização, em que eles estavam em uma festa de Réveillon, em uma discussão que poderia ter sido resolvida, na palavra, Pauliane, que poderia ter sido resolvida com a ajuda de amigos, termina em uma tragédia como essa. Pode falar, meu querido. É uma pergunta que eu fiz antes da sua participação e eu vou repetir. E com a tua fala agora, intriga ainda mais. Todos nós, intriga também a família. Eu ia perguntar para você sobre a relação dos dois. Você falou agora que era uma relação de irmão. Eles tinham uma relação de irmão. Agora, o que motivou uma discussão como essa que terminou com o assassinato de um deles? Se era uma relação de irmãos, né, uma relação bacana, de cumplicidade, de amizade e tudo mais, como que terminou assim, com um assassinato? É isso que intriga agora ainda mais todos nós e a família também, né? Exatamente. Exatamente, é o que intriga a todos. Até porque a gente espera que uma relação como essa, as pessoas, ainda que fiquem um período sem se falar, quando há uma discussão, no máximo elas fiquem justamente sem se falar. Mas nesse caso, terminou com um deles morto. E aí é aquilo, né? A gente se pergunta, se esse homem que matou tivesse a intenção de matar e sair correndo premeditada, ele não teria se entregado. Ele se entregar à polícia imediatamente após o crime faz a gente pensar aí que não seria uma motivação premeditada, que não seria algo pensado previamente, que provavelmente ele agiu mesmo no calor da emoção. Mas o
que provocou essa emoção? A questão é que a Polícia Militar emitiu uma nota para a imprensa se solidarizando com a família do Railton, dizendo, né, que o Yuri já está preso, onde ele deve ser preso, que a Polícia Militar tem uma prisão específica para policiais militares. Ele já está sob essa jurisdição, né? Mas não revelou nada do depoimento dele, não revelou nada do que foi falado e da motivação. E as pessoas que estavam ao redor também não contaram. Muito provavelmente, o que motivou esse crime foi algo que só os dois sabiam, ou as pessoas que eram mais próximas a eles. E essa é uma questão que está todo mundo se perguntando. Essa relação deles era, de fato, uma relação muito próxima. E isso foi confirmado pelo pai do Railton durante o enterro. Está todo mundo se perguntando. E é a cena do próximo capítulo. É o que a gente espera saber. O que motivou uma tragédia. Porque é uma verdadeira tragédia. Quando dois policiais militares se enfrentam e um termina morto, principalmente fora de serviço, numa relação de amizade, é uma tragédia, né? Voltamos com você aí no estúdio. Pauliane, direto de Salvador, ao vivo. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você, viu? Agora é esperar que a polícia divulgue, principalmente o depoimento do Yuri, que traga uma explicação por que ele fez isso. E a fala da Pauliane foi muito pertinente, né? Se ele, de imediato, foi lá e se entregou, porque não teria premeditado. Foi tudo ali no calor da emoção que aconteceu, sacou a arma, atirou e matou o colega irmão. É esperar agora que o depoimento, né, seja divulgado, se é que vai ser, para a gente entender a motivação desse crime. Agora são